O primeiro item você não pode deixar que as coisas que acontecem no dia a dia, no dia aconteceu tal situação, você precisa resolver aquela situação naquele momento. Não pode deixar para depois, porque o depois pode ficar esquecido, mesmo sendo escrito isso, né? Porque tem muitos vídeos que eu digo que tudo tem que ser por e-mail para deixar registrado. Para você poder entender melhor isso, eu vou dar um exemplo. Quando um inquilino entra no imóvel e esse imóvel ele reclamou de tal situação, você tem que pegar tudo por escrito, aquilo que foi combinado com ele, né? E exemplo disso é um exemplo que eu vou dar que acontece aí no meu dia a dia. Eu tive um caso semana passada que a pessoa entrou no imóvel, esse inquilino disse que iria assumir tal situações do proprietário. A gente combinou isso. Ela pôde entrar no imóvel, porque se o proprietário fosse executar, iria demorar. Como ela tinha pressa, a ideia é que geralmente, aquilo que eu falo, o inquilino sempre ele vai estar contente em pegar as chaves para entrar dentro do imóvel. Mas daí a pessoa entrou, combinou que ela iria fazer, que não precisaria o proprietário, e nós concordamos com ela, porque daí ela disse que iria apresentar a nota das execução que ia ser feito lá, das manutenções, vamos dizer assim, né? Ela iria executar essa manutenção lá dentro deste imóvel e que iria apresentar as notas para nós. Isso ficou lá tudo por escrito, bonitinho, por e-mail, tá lá, né? Salvo, gravadinho, né? E anexado dentro dessa pasta dela. Então, ela entrou, tomou a posse do imóvel e eles até fizeram, né? E agora, na primeira cobrança do aluguel, que vai o boleto, a gente mandou o valor real do aluguel, porque até então eles não haviam apresentado lá as notas, né, os comprovantes desta manutenção para a gente poder depois descontar do valor do aluguel e descontar do repasse para o proprietário. Então, o que aconteceu? Nós enviamos o boleto, não deu outra, né? Aí, inquilino, né? O que eles fazem? Entram em contato conosco. Ou eles ligam imediatamente quando eles recebem, né? É bem assim como funciona. Ou eles ligam imediatamente, ou eles mandam uma mensagem, enviam uma mensagem pelo WhatsApp, né? Questionando. Eu tenho, conforme aquilo que a gente combinou, nós fizemos lá a manutenção, né, daquilo que foi acordado entre nós. Aí, o que a minha colaboradora passou? Você não apresentou as notas, né? Então, daí ele já vem tudo armadinho, querendo, né, descontar dentro desse primeiro boleto. Mas se não apresentou nota, como é que nós vamos descontar o valor do boleto? Tem que apresentar. Aí o que a minha colaboradora falou? Vocês precisam apresentar os recibos, as notas fiscais disso. Porque tem coisa que pode pegar notas fiscais, mas tem coisas que pode ser recibo, não tem problema. Desde que, né, apresentando lá tudo assinadinho, o CPF de quem prestou o serviço, ou então lá as empresas onde comprar as peças com a nota fiscal, para a gente ter isso como prova, porque daí, para evitar lá o atrito com o proprietário, né? Então, aí o que é a resposta dela? Nós não pegamos essas notas nem esses recibos. E agora? A minha mãozinha, né? E agora? O que fazer nessa hora?
né? Você, corretor, pode estar se perguntando, Lúcia, ó, Lúcia, isso era uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. E nessa hora, o que temos que fazer? Vamos poder descontar, mesmo eles não apresentando comprovantes, recibos, notas fiscais? Não, nós não podemos. Nós não poderemos descontar. Por isso que lá foi combinado e a gente pediu tudo via e-mail para solicitar, né? Tudo via e-mail. Ou, se ficou gravado no WhatsApp, o ideal é não no WhatsApp. Não fazer isso no WhatsApp, né? Porque esse WhatsApp facilita muitas coisas para nós, tanto para mim, quanto para o inquilino, quanto para o proprietário. Mas só que pode entrar no círculo vicioso, porque tem coisas que nós não podemos constatar, né? Nada como um e-mail, né? Então, mas o que a orientação, eu orientei lá uma das minhas colaboradoras, dizer o seguinte: então você vai anexar tal situação que está lá no WhatsApp e vai enviar um e-mail para que isso fique tudo especificado, né? Por que eu chamo isso, a atenção disso? Porque quando esse inquilino, né, aí quando a gente questionou ela e dizendo assim, olha, vocês precisam, nós não temos, então vamos fazer assim, o que é que ela sugeriu? Não, quando eu sair do imóvel, eu vou retirar isso. Não foi isso que foi combinado, não foi isso que estava escrito lá naquele e-mail. Não foi combinado isso, porque nós já havíamos combinado. Como é que nós vamos fazer uma coisa que já estava combinado, tudo gravado, lá no via e-mail? Nessa situação aí, a gente vai envolver de novo o proprietário, porque a gente já tinha conversado com o proprietário e o proprietário já tinha autorizado em fazer isso. Então, a pessoa tem que cumprir, o inquilino tem que cumprir isso, né? Porque mediante... Por que eu digo isso? E por que eu friso isso hoje? Porque eram situações conflitantes que acontecia dentro do meu escritório, porque daí não se resolvia isso, deixava assim, e quando esse inquilino fosse desocupar o imóvel, lá no futuro, aí daria mais conflito ainda, né? Eu posso não ter mais as minhas colaboradoras, que hoje já trabalham comigo, né? Outra, a pessoa, tu não lembra nem o que tu come uma semana atrás. Imagina coisas que o inquilino vai ficar lá, permanecer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, quando ele lá desocupar o imóvel. Não, foi combinado isso e nós vamos seguir isso. Isso se enquadra também dentro de um dos meus padrões dentro da minha empresa, para a empresa poder funcionar corretamente e tu não ter esse desgaste, né, físico, mental, espiritual, porque aí a responsabilidade recai para quem? Para mim, para você que é corretor de imóvel, para você que é administrador, dono de imobiliária aí, que trabalha com carteira de locação, né? Então, essas coisas nós temos que fazer essas coisas funcionar na prática. A prática é isso, né? A prática, o que é a prática? Por que eu estou aqui? Eu estou trazendo exemplo para você colocar na prática e isso funcionar dentro da sua empresa, né? Então, isso tudo tem que ficar, todos aqueles acordos, aquela solicitação, concordar entre as partes, tem que ficar tudo gravado para quando esta inquilina, o que ocorreu, isso aí semana passada, ela não gostou muito não. Mas o que nós fizemos? Apresentamos as provas. E contra provas não há argumento. Não é assim?
né? Nós temos que seguir aquilo ali. Apresentou as provas, pronto, não vai ter mais conflito. Se não resolveu agora, então lá quando ela desocupar este imóvel, poderá dar conflito, porque você não vai saber se esse imóvel ela vai desocupar daqui um ano, se ela vai ficar um ano, ou 30 meses, ou se vai renovar o contrato e vai continuar lá neste imóvel. E como é que nós vamos lembrar de tudo isso? Se nós não vamos deixar registrado isso. E tem que resolver o agora. Resolver as situações na hora. E não deixar, e não empurrar com a barriga para depois, né? Porque esse empurrar para a barriga pode sobrar para você, amigo profissional corretor de imóveis.